Bom dia, pessoal. Então, como nós combinamos hoje em aula, tô gravando para vocês a correção para poder ir explicando e ficar um pouco mais fácil, tá? Na compreensão, na aprendizagem. Então, essa questão para resolver expressão envolvendo números inteiros com todas as operações, tá? E aí a gente vai começar resolvendo, no caso, todas as potências e também raízes, no caso aqui, raiz quadrada, tá? Posso resolver todas as potências e raízes na mesma linha? Podemos, só não podemos resolver essa última potenciação, né, elevada a 3, elevada ao cubo, justamente porque ele tá depois das chaves, né? Então, eu preciso resolver tudo até finalizar as chaves e aí elevar ao cubo. Então, vamos lá. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? E aqui, nessa potência, nós temos que tomar um cuidado, porque menos vezes menos é mais, 3 vezes 3 é 9. Fiz a potência, posso eliminar, no caso, parênteses. Esse menos, ele não faz parte dessa potenciação, então, repetir. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, tá? Vou abrir o colchete. A raiz quadrada de 25 é 5. 8 vezes 8, 64. 4 vezes 4, 16. Vou continuar a raiz quadrada de 9, que é 3. Lembrando da propriedade que todo número elevado a zero é sempre um positivo, tá, pessoal? Fechei, então, o colchete e fechei a minha última chave elevada ao cubo. Agora sim, não tenho mais potências, não tenho mais raízes, né? Eu vou procurar resolver o parênteses, tá bom? Dentro do parênteses, a divisão ela é feita em primeiro lugar. Então, eu vou repetir. Repetir no caso aí, né? E aí, aqui eu vou resolver o parênteses. Vou copiar o 5 com o menos e resolver primeiro essa divisão. 64 dividido por 16 é 4. Pode fazer direto quem quiser, tá? Mas eu vou fazer passo a passo aqui para tentar tirar o máximo de dúvida de vocês. Bom, vou finalizar agora esse parênteses, tá? Então, copiando, né? Tudo vai ficar menos 2 vezes mais 9, menos 8, mais abrir o colchete, 5 menos 4, 1 positivo. Menos 3 dividido por 1, tô só copiando, tá, pessoal? Fechou o colchete, fechou as chaves. Vou resolver, então, agora o meu colchete. Dentro do colchete, vou fazer esse pedaço aqui direto, tá? Eu vou resolver primeiro a divisão, que é o 3 dividido por 1. 3 dividido por 1 resulta no próprio 3, tá? Então, terminando já nessa linha de baixo aqui o nosso colchete, o que ficou dentro do colchete? 1, que já estava aqui, menos 3. Cuidado que você tem R$1 positivo e você deve 3, né? Por mais que você pague esse R$1, você ainda fica devendo 2. Aqui não é multiplicação, é uma adição, tá, pessoal? Então, eu fiquei com mais, né? E dentro desse meu colchete, 1 menos 3 menos 2, a resposta foi negativa. Tayana, se você terminou o colchete, por que você manteve ele aqui? Eu mantive porque tem um sinal de mais antes dele, tá? Então, na linha de baixo, para a gente poder tirar esse sinal aí de mais, é só pensar que o mais ele não altera nada aqui dentro, né? Mais vezes menos é menos. Então, vai continuar esse menos 2 que já estava aqui, tá? Vou resolver agora as minhas chaves, lembrando que só tem mais e menos, então eu posso resolver tudo na mesma linha, tá? 9 menos 8, no caso aqui seria 1 positivo. Só que 1 com menos 2, né, nós vamos ter uma dívida de 1, tudo bem? E não podemos esquecer que essa dívida de 1 que ficou aí pra gente tá elevada a 3, tá? Vou escrever aqui de lado de novo, porque ficou pequenininho, ó. Ficou assim, ó, menos 1 elevado à terceira potência. Lembrando que qualquer base negativa elevada a um expoente ímpar, isso aqui continua negativo. E 1 vezes 1 vezes 1 é sempre 1. Para finalizar, a regra de sinal, menos com menos, mais, e o 2 vezes 1, 2. Então, nós temos a nossa resposta aí, tá? Que é igual a mais 2. Eu não vou falar qual alternativa, né? Se a alternativa é letra A, B, C, porque as alternativas também estavam embaralhadas para vocês, tá? Então, a alternativa correta era o mais 2, ok, pessoal? Bom, vamos para a próxima questão, que na minha ordem aqui é a questão falando um pouquinho sobre
produto cartesiano, tá? Então, eu falo que tem dois conjuntos, um conjunto A, 1, 4 e 5, um conjunto B, menos 2 e 2, e aí eu peço o plano cartesiano A vezes B, tá? Lembrando que cada conjunto do A, ele vai ligar aí ao conjunto B. Então, aqui pegando o X valendo 1, eu vou ter dois pares ordenados. Um com menos 2 e também vou ter um com mais 2. Em seguida, continuando aqui, né, pessoal? Então, eu vou fazer agora com o 4, tá? O 4, ele vai fazer os mesmos dois conjuntos, ó. O 4, ele vai formar, né, uma coordenada com y menos 2 e também vai formar uma coordenada com y mais 2. Para finalizar, nós temos o 5 do x, que também faz essas duas coordenadas aí, né? O 5 com o menos 2 e o 5 com o mais 2. Portanto, nós temos 3 elementos aqui, 2 elementos aqui, um total de 6 elementos no nosso plano cartesiano, produto cartesiano. Era uma questão mais fácil, uma questão um pouco mais rápida, né? Espero que vocês tenham se saído bem. Vamos para a próxima. Essa próxima aqui, pessoal, ela já está corrigida, tá? Eu corrigi com vocês na aula online de hoje, dia 16. Porém, eu escrevi ela aqui novamente, né? Para quem não participou da aula ou para quem mesmo na aula não entendeu. Então, ele fala que tem uma pista e essa pista ela tem 75 metros de diâmetro, né? E ele quer correr 10 quilômetros por dia. A primeira coisa é lembrar que 10 quilômetros, né? Eu já até coloquei aqui, ó, tá? Mas eu vou destacar, ó. 10 quilômetros equivale a 10.000 metros, tá? Então, a primeira coisa que nós fizemos no exercício hoje foi calcular quantos metros ele percorre em uma volta completa. E em uma volta completa, nós achamos que ele percorre 235,5 metros, tá? Só utilizar a fórmula diâmetro vezes o π, e o π valendo 3,14. Como ele quer correr 10.000 metros, eu peguei o total que ele quer correr, dividi pela quantidade que ele corre em uma volta para descobrir o número de voltas. Porém, que esse número de voltas, ele é um número com vírgula, né? Então, não são 42 voltas completas, são 42 voltas completas mais um pouquinho, para que ele possa percorrer esses 10 quilômetros. A resposta, então, gente, não são no mínimo 42, porque se ele corre só 42, não é suficiente para andar os 10.000 quilômetros por dia, tá? Então, ele vai ter que dar no mínimo 43 voltas para que ele possa cumprir esse objetivo aí de 10.000 quilômetros, de 10 quilômetros por dia ou 10.000 metros por dia. Ok, pessoal? Bom, a nossa próxima questão, nós também corrigimos ela em sala hoje, né? Em sala online, mas também escrevi para vocês aí para ficar como uma atenção, tá? Ele pedia as afirmações verdadeiras e a que vocês mais tiveram dificuldade foi um item que falava produto entre inteiros negativos. Eu não falei a quantidade, eu só falei lá que o produto entre negativos é sempre negativo. E isso é mentira, isso é falso. Por quê? Depende da quantidade de fatores, tá? Se eu tiver uma quantidade de fatores par, como aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 fatores, né? A minha resposta, de fato, vai ser positiva. Por quê? Menos com menos, mais. Aqui eu fiz 2 a 2, ó, menos com menos, mais. E mais com mais é mais. Porém, se eu trabalhar com uma quantidade ímpar de fatores, como nesse caso, eu usei, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse menos com menos dá mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. E mais com menos vai prevalecer o menos. Então, gente, eu não posso falar que o produto entre negativos é sempre negativo. Ele pode ser positivo também, dependendo da quantidade de fatores, tá? Então, as questões corretas eram a 2, 4 e 5. Tudo bem? Bom, vamos para o próximo exercício. Então, pessoal, esse exercício da formiga, ele pede o caminho de A até B, né? Lembrando que nós vamos sair desse A, fazer todo o percurso e retornar até chegar aqui no ponto B, tá? E aí ele pergunta qual é a distância necessária.
Eu separei primeiro esse caminho de roxo, né, que seria daqui até aqui, que representa metade de uma circunferência com raio valendo 5 metros. Então, eu vou calcular esse comprimento aqui, que seria 2 vezes o 3,14 vezes o raio 5, tá? 2 vezes 5, 10, e o 10 vezes 3,14, nós temos um comprimento total de 31,4 metros. Porém, esse seria o comprimento da circunferência toda. Como eu tenho a metade, a chamada semicircunferência, eu vou dividir 31,4 por 2, e aí a gente acha que, no caso, 15,7 metros. Somente a parte de roxa, tá? Essa trajetória aí que eu coloquei de roxo. Continuando, a trajetória em rosa também é uma semicircunferência, ou metade de circunferência. Porém, o raio é 10. Então, na hora de calcular esse comprimento, 2 vezes 3,14 vezes 10, observem, pessoal, que o comprimento aqui, né, 2 vezes 10, 20, 20 vezes 3,14 vai dar o dobro, né? Nós vamos aí ter 62,8 ou 0,80. Como eu quero a metade, porque eu só preciso da parte de cima, a semicircunferência, né? A metade vai ser exatamente esse valor aqui, ó, tá? Porque eu usei o dobro do raio. Então, eu tenho 31,4 metros, né? Correspondente a esse pedacinho de rosa. Então, para somar a distância toda dessa parte roxinha, eu tenho 15,7 metros. A parte em rosa, eu tenho 31,4 metros. E aí, nós temos que observar e prestar muita atenção que quando eu chego aqui, eu vou retornar esse diâmetro todo, que corresponde a 20 metros, porque o raio aqui é 10, aqui também é 10, e ainda volto mais esse pedacinho. Então, para voltar tudo até chegar no ponto B, eu tenho 25 metros aqui, tá? E esses 25 metros tem que ser colocado aqui na soma do trajeto total. Então, 7 mais 4, 11, 6, 7 mais 5, 12, e aqui vai dar 7. Ou seja, meu caminho total, a minha distância total até voltar aqui para B, eu não percorro esse pedacinho, tá? É 72,1 metros, tá? Tudo bem, pessoal? Vai fazendo aí no seu caderno, né? Uma revisãozinha para prova. São questões que podem aparecer mais para frente, tá? Continuando mais um pouquinho, uma questão bem parecida com o que teve no Carrote, tá? O Carrote 3. Eu peço o comprimento dessa pista, parecida com uma pista de atletismo, né? Eu tenho a informação que essa parte reta equivale a 90 metros e uma outra informação, essa curvinha mais essa curvinha juntas, elas formam uma circunferência. E é uma circunferência que já foi dado o diâmetro, olha, o diâmetro é esse pedacinho, tá? O diâmetro da minha circunferência, o diâmetro total, é 50 metros. Então, o que eu vou fazer? Para calcular a distância total, eu vou calcular a primeira distância que eu gasto para percorrer aqui e aqui, que é exatamente a distância, o comprimento total da minha circunferência, né? Então, eu vou calcular o comprimento da circunferência, diâmetro vezes o π, tá? O diâmetro é 50 vezes o π, que vale 3,14. Então, eu tenho um comprimento total aí, no caso, de 157 metros. Tudo bem, pessoal? Pode conferir na calculadora, tá? Porém, essa não é a resposta. Por que essa ainda não é a resposta? Eu achei o que ele vai percorrer aqui e aqui, tá? Porém, nós temos as duas partes em linha reta. Aqui que vale 90 também e aqui que vale 90 também. Então, eu vou ter que fazer uma soma. 157 metros mais 90 metros mais 90. Ou pode colocar 180 correspondente aos dois, tá? E aí, essa minha soma, 9 mais 9 é 18. 18 mais 5, 23, né? Eu tenho um total de 337 metros percorridos, tá? É uma questão igual tinha no Carrote, eu só troquei aí as medidas, acho que lá era 80, aqui 75, né? Então, eu mudei só as medidas, porém o raciocínio era o mesmo, tá? E para finalizar a nossa correção, falta aquela questãozinha aí do plano cartesiano, né? Que tinha um triângulo para vocês, e aí perguntava qual era a alternativa verdadeira. A primeira coisa
nós tínhamos que colocar aí a coordenada x e y. Lembrando que primeiro vem o x e em segundo plano vem o y, tá? Então, olhando para o meu ponto A, o x dele, gente, vale 3 e o y vale 2 positivo, né? Lembrando que aqui é o primeiro quadrante, então tanto o x quanto o y possuem valores positivos, tá? A coordenada B, ela tem o x valendo 9 e o y, que é aqui, né? O y que tá aqui na vertical, o y dela vale 2 positivo também. Observe que é o mesmo, ó, eles estão na mesma altura, vamos dizer assim. E o vértice C, ele está no 6 para x, tá? E no 7 para y. Então, isso aqui já elimina uma das alternativas que fala as coordenadas desses 3 pontos, mas está errado. Fala também que não é possível fazer uma simetria em relação ao eixo das ordenadas, né? E tem como, se eu quiser fazer a simetria desses pontos para cá, para o segundo quadrante, basta pegar o valor do x, né? E multiplicar por menos 1, tudo bem? E também tem como fazer aqui a simetria considerando o eixo das abscissas, então fazer a simetria para baixo, tá? Lembrando que ele pede, né, uma das questões para a gente fazer o simétrico de B aqui, ó. O simétrico de B, o B', seria esse ponto, tá? Então, o B', ele estaria no quarto quadrante. Então, fazendo a simetria do B aqui, ele estaria no 9 também para x, tá? A diferença é o valor de y, que vai ser negativo. Lá ele era 2 positivo, aqui ele vai ser 2 negativo. E a alternativa lá fala que o B' seria menos 9, tá errado também, tá? A alternativa correta da prova era a que falava sobre os pontos simétricos em relação à origem. Então, em relação a essa origem, eu posso pegar esse ponto A, ponto B e ponto C e fazer o transporte para cá, para o terceiro quadrante, tá? Como que eu faço esse transporte aí para o terceiro quadrante? Basta multiplicar as coordenadas x e y por menos 1, porque no terceiro quadrante nós temos os dois aí com coordenadas negativas. Então, gente, basta pegar as coordenadas que eu coloquei aqui em cima, olha, multiplicar por menos 1 é justamente pegar o oposto de x e de y, tá? E aí, essa alternativa aqui que colocava esses pontos no terceiro quadrante era a alternativa aí correta, tá? Então, eu fiz a correção para vocês. Amanhã na aula, quem ainda permaneceu com dúvida pode tirar, tá? E a gente vai conversando aí sobre essas questões. Obrigada pela atenção, um beijo, até a próxima.